Bem-vindo, amigo internauta. Vamos aqui mais um especial da Copa. Ao meu lado tem dois médicos de seleção brasileira. Primeiro aqui, logo do meu lado, Neylor Lasmar, Copa de 82, Copa de 86. Do lado dele, o filho dele, Rodrigo Lasmar, Copa de 2002, 2006 e vai agora para a sua terceira Copa no Brasil, a Copa de 2014. Começando com uma pergunta para vocês dois. Qual que é a responsabilidade de cuidar de jogadores que são os melhores do país e principalmente em Copa do Mundo? Como que é isso para vocês? Olha, a responsabilidade é muito grande, mas é a mesma responsabilidade, eu diria, de você cuidar de jogadores a nível de competição de campeonato brasileiro, por exemplo. Porque muda, porque um país está assistindo, mas o dia a dia do futebol hoje é muito, muito difícil. E hoje, inclusive, eu acompanho muito o Rodrigo, ele é muito mais difícil talvez do que na minha época, porque hoje o futebol é muito mais dinâmico, a velocidade é muito maior, as jogadas são mais pesadas. Antigamente era um futebol mais romântico, mais artístico. Então, a diferença básica era essa, mas é uma grande responsabilidade porque você está ali participando de um grupo que representa o seu país e que mexe com a multidão toda. Eu acho que nesse ano ainda mais por ser a Copa no nosso país, né? O país todo mobilizado, a expectativa aí desde 1950, o Brasil não cedia uma Copa do Mundo, então existe uma expectativa do Brasil como país sede em ter aí sucesso na competição e se sagrar campeão. Então, a saúde do jogador nesse momento ela é fundamental para esse objetivo. Neylor, você trabalhou com várias pessoas importantes do mundo do futebol, como o Tele, como o Zico. Como que é lidar com esse tipo de pessoa? Você citou duas pessoas que são pessoas que marcaram a sua vida pela correção, pela dignidade, pela responsabilidade profissional. O Zico foi um atleta assim, perfeito. Tudo que ele fez na vida, ele fez bem. Ele foi um grande jogador, um grande amigo, um grande irmão, um grande pai. Então ele tinha todas as qualidades. O Zico não tinha defeito. Como jogador de futebol, excepcional. E o Tele, eu sou suspeito para falar dele, porque na minha vida inteira, não só profissional de futebol, como minha vida acadêmica, minha vida pessoal, ele foi talvez o maior líder de grupo que eu conheci. Ele era uma pessoa extremamente correta nas suas atitudes, tratava todos da mesma forma, mas ele tinha uma liderança nata, ele tinha uma liderança com o grupo. Não era que ele era um grande líder como treinador, também como treinador, mas no grupo ele tinha uma liderança assim impressionante. Para você, Rodrigo, como é que é mexer com esse tipo de pessoa que às vezes alguns têm o ego inflado, outros, igual seu pai mesmo falou, são tranquilos, tratam como... Eu acho que de maneira geral é mais fácil do que as pessoas imaginam, né? Atrás desse grande ídolo, dessa figura aí exposta, conhecida no mundo inteiro, como os principais jogadores da seleção brasileira hoje são, existe um ser humano que tem as mesmas inseguranças, os mesmos medos, as mesmas dúvidas e que confia no médico e confia no trabalho em equipe da comissão técnica para que ele se sagre vitorioso. Então o relacionamento é muito tranquilo, é muito transparente, muito fácil. Esse grupo de jogadores que agora está representando o Brasil aí na Copa de 2014 é um grupo que nós já tivemos a oportunidade de trabalhar em diversas ocasiões, né? Fizemos um trabalho muito bacana ano passado na Copa das Confederações, isso fechou muito, uniu muito o grupo. A comissão técnica, nós já tínhamos trabalhado juntos já em 2002. Então você cria laços de confiança, de amizade que facilitam muito o trabalho. Em 86 teve aquela lesão do Zico que foi muito marcante tanto para você quanto para todo mundo. Em 2002 teve a questão do Ronaldo, né, antes da Copa ali, que
acabou dando certo. Qual que é o tipo de ensinamento, Neylor, que você conseguiu passar aí pro Rodrigo para enfrentar tanto essa do Ronaldo como vários outros problemas na seleção brasileira? Olha, depende muito de cada caso. No caso do Zico, a lesão dele foi uma lesão grave do joelho e não havia indicação cirúrgica, mas não havia tempo, se fosse operar, para ele chegar na Copa. Então a única alternativa que nós usamos na época, porque o Tele não abria mão do Zico. Ele falava, olha, eu quero o Zico de qualquer forma, eu quero ele no grupo de qualquer forma, até pela liderança do Zico, pela influência que ele tinha com os outros jogadores, você faz todo o possível para que a gente possa levá-lo. E então nós fizemos um programa de reabilitação em que a gente pudesse equilibrar o joelho dele para compensar a instabilidade. E nós sabíamos que ele teria que ser operado depois da Copa, como foi logo depois da Copa. Então nós conseguimos, através de um programa intensivo de reforço muscular, de reequilíbrio muscular, que ele desenvolvesse a musculatura para que pudesse jogar sem o joelho falhar. E nós conseguimos. Durante a Copa do Mundo ele não teve nenhum problema, nenhum episódio de falseio do joelho. O joelho aguentou a Copa do Mundo, porque era uma competição curta. Mas eu sabia que logo depois, para ele seguir a carreira, ele teria que fazer uma cirurgia. Rodrigo, antes das Copas é normal ter algumas lesões de jogadores. Tivemos jogadores recentemente agora para essa Copa do Chile, o Matias Fernandes. Tivemos também o Diego Costa, que está perigando aí até não disputar a Copa. Como que você acha, por que você acha que tem essas lesões pré-Copa? Seria calendário, o estresse do jogador mesmo? Como que é isso? Eu acho que, por se tratar de um final de temporada, os jogadores estão mais sujeitos a lesões, né? Então nós sabemos que as lesões elas acontecem principalmente nos finais de temporada, nos finais de jogo, onde o atleta já está mais cansado e ele está mais sujeito a possíveis lesões. Mas o que eu acho é que o futebol se tornou muito competitivo, em qualquer época. Hoje, essas competições, elas se tornaram eventos muito grandes. O Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores, os torneios internacionais, a Champions, o Campeonato Espanhol, o Campeonato Inglês, todos esses torneios eles são transmitidos hoje para o mundo inteiro, envolvem muito dinheiro, envolve uma questão muito grande. Então não é mais aquela coisa de que são torneios aí que o que importa só é a Copa do Mundo. O jogador não tem como se poupar com o objetivo de ter uma Copa do Mundo. Ele tem uma obrigação com o seu clube, que é quem paga o seu salário, e que muitas vezes ele está numa reta final de disputa, e o jogador tem que estar 100% focado naquele momento. Então, lesões acabam acontecendo, isso é inerente. Nós temos que ter isso bem claro, identificar possíveis lesões e sermos objetivos. O atleta tem condição, tem tempo de se recuperar, é possível a recuperação, e quando não existe tempo hábil para a recuperação, que possa então ser passado para a comissão técnica para que ela possa trabalhar outras opções. Rodrigo, você vai para a sua terceira Copa, vai até ultrapassar o Neylor aqui, que participou de 2 Copas. Você acha que já vai superar ele ou ainda tem muita coisa a aprender mesmo? Não, eu tenho, claro, muito a aprender. Isso são números assim, de oportunidade. Eu, felizmente, tive a oportunidade de estar em 2002, onde o Brasil foi pentacampeão. Eu acho que a sorte também conta muito de eu estar no momento certo, na hora certa, com uma seleção campeã, um trabalho que foi muito bem feito. E alguns números são coincidências, né? Então, a gente estava comentando aqui um pouco antes. Em 2002 nós fomos campeões, em 82, 20 anos antes, ele estava na Copa e acabou não sendo campeão, com uma seleção maravilhosa, uma seleção que marcou uma época, com grandes jogadores, grandes ídolos. Até hoje uma seleção lembrada, apesar de não ter sido campeã, talvez tenha sido a seleção que, fora as campeãs, é que tenha sido mais lembrada de todas, às vezes mais lembrada do que um ano que foi campeão. Então é uma seleção que marcou muito a história, né? Marcou uma geração. Depois em 86, onde tivemos um problema com o Zico, em 2006, 20 anos depois, eu estava e também não conseguimos ganhar. E há 20 anos atrás, em 1994, o Brasil foi campeão nos Estados Unidos. Esperamos aí que essa escrita se mantenha, 20 anos depois, sejamos aí hexa dentro do nosso país. Você viveu a frustração de 82, mas 20 anos depois
você viu o Rodrigo erguer o troféu aí um pouco em 2002. Como que foi essa questão para você? Você se sentiu realmente representado lá por ter alguém da família, o seu filho lá em 2002? Eu me senti assim gratificado, né? Porque perdemos uma Copa do Mundo de 82, onde o Brasil foi considerado um time maravilhoso, um time que inovou no futebol e não conseguiu ganhar. E 2002 teve essa seleção também fantástica do Filipão, que ganhou a Copa, e eu me senti resgatado, quer dizer, eu não consegui, mas através do Rodrigo eu me realizei. E em 86, a gente estava falando aqui também que o Rodrigo foi ele novinho para a Copa. Queria que você falasse como é que foi essa experiência. O Rodrigo falar um pouquinho também depois como que foi para ele isso, o que representou isso, até para uma escolha de carreira mesmo. Foi uma oportunidade que tivemos, porque a seleção brasileira de 86 estava concentrada fora de Guadalajara, num lugar muito bonito chamado Bosque Primavera. E lá tinha um hotel pequeno, onde ficava concentrados os jogadores, e ao lado tinham vários bangalôs, onde a comissão técnica ficava cada um num bangalô, porque tinha bangalô demais. Então eu estava num bangalô que tinha 2 quartos, cozinha, sala, e aí surgiu a ideia do Tele levar o filho dele, o René, do Rodrigo ir, e também foi o filho do presidente Zé Maria Marim, que acabou ficando também com a gente, ele ficou com a gente. Então, nesse período, o Rodrigo era muito novo, ele tinha 14 anos. Ele pôde sentir, em primeiro lugar, aquele ambiente de seleção brasileira. Em segundo lugar, ele viveu, participou e sofreu como nós, na perda da Copa do Mundo. E nós perdemos com pênalti, né? Nós podíamos ter ganho durante o tempo normal, faltava 5 minutos, infelizmente teve um pênalti que o Zico perdeu. Depois, tem um fato interessante, na véspera do jogo, finalzinho da tarde, estavam os jogadores batendo pênalti, e o Sócrates apostou com um goleiro reserva, que acho que era o Paulo Sérgio, e falou assim: olha, eu vou bater 20 pênaltis em você, e vou fazer os 20 no mesmo lugar. Aí eles dois apostaram. E eu fiquei pertinho assim, olhando. E o Sócrates estava 2, 3 passos para trás, batia todos no mesmo lugar. Era no ângulo, não tinha jeito de pegar. Batia 1, 2, 3, 15, 20, fez os 20. Acertou os 20. Chega no jogo, perdeu um pênalti. Impressionante. Então, né? Isso aí são matitude, futebol. Né? O destino. O destino mesmo. Como é que foi a experiência para você, até para escolher mesmo a carreira, seguir o pai? Eu tinha 14 anos, então, e eu pude vivenciar de perto essa questão do Zico. Isso foi muito marcante para mim. O Zico, ele se dedicava muito, como ele tinha uma lesão no joelho, ele precisava de se recuperar, e a participação dele na competição dependia de um reforço muscular, de uma disciplina grande na academia, na musculação. Todo dia ele ia para lá, eu acabava encontrando com ele e via todo aquele esforço, toda aquela dificuldade do jogador, né, com um desafio pela frente, e aquilo foi uma coisa que me marcou muito. Eu lembro muito dessa situação. Pude ter aí aquele sabor de derrota, aquele sabor amargo, porque eu estava junto, volta todo mundo no ônibus para concentração, todo mundo chorando. Então aquilo marca muito realmente. E acho que me influenciou na escolha, sem dúvida nenhuma, mas a minha escolha com relação à profissão já vinha de antes, esse contato com a medicina esportiva. Desde antes eu já tinha esse costume de acompanhar meu pai nos treinos no final de semana. A gente ia no Atlético, final de semana ia para a Vila Olímpica, ficava vendo os jogadores, ficava lá. Isso você vai criando uma identidade, uma relação próxima, e acabou sendo uma escolha natural. Mas em 82, com certeza, eu ainda muito novo, fiquei muito marcado pela oportunidade de estar junto com a seleção brasileira dentro de um ambiente extremamente saudável, dentro da concentração, e vivenciar aqueles momentos. Bacana. Esse ano você vai acompanhá-lo, até por ser aqui no Brasil? Não, eu não quero ficar, não. Eu já sofri muito. Vai fugir?
As duas primeiras semanas eu vou estar fora. No fim do ano passado, você, Neylor e o Rodrigo, vocês trabalharam juntos nessa questão do Ronaldinho Gaúcho para o Mundial de Clubes lá no Atlético. Vocês acham que essa parceria pode ser reeditada, seja em seleção ou mesmo no Atlético? Não, no futebol sem chance, né? Eu já tive a minha passagem, já passei o bastão para ele, hoje quem comanda é ele, eu só torço. Não, mas existe um trabalho, sem dúvida, um trabalho em conjunto. O nosso consultório são porta a porta, existe uma troca de informações, uma troca de confidências diária e faz parte, né, da minha maneira de exercer medicina, estar sempre em contato com ele, trocando informação, trocando experiência. Sempre existe um caso de relato próximo, similar, que ele já vivenciou, coisas próximas, que acabam ajudando nas nossas decisões. Então, hoje ele não está diretamente no futebol, mas ele vive futebol, ele é um apaixonado com o Atlético, acompanha mais do que eu, dá notícia de tudo. Ele que me liga, você ficou sabendo que... Eu falo, não, eu nem vi isso ainda, pai. Então ele vivencia isso. Então essa convivência, ela é uma parceria na área médica dentro do futebol constante. Agora no finalzinho aqui, qual que é a importância para a família ter um representante nessa Copa que vai ser aqui no Brasil? Claro, para você é uma coisa muito grande, para você, Neylor. Olha, para mim é muito grande, porque além da presença dele, especificamente, tem já os netos, que já são atleticanos fanáticos, né? Uhum. Os dois filhos dele, mais os dois da minha filha, e o outro que mora em São Paulo, é tudo atleticano, mas atleticano de saber tudo. Os dois, o dele, que é o Tomás, e a Olívia, eles sabem escalação do Atlético, sabem jogo do Atlético. Os da minha filha é a mesma coisa. Então há uma paixão coletiva pelo Atlético. E agora o clima de seleção brasileira já vem dominando, né? Álbum de figurinha, os jogadores do mundo inteiro. Então acho que a juventude e as crianças aí do Brasil começaram aí a se interessar pela Copa do Mundo, entender o que é e essa paixão acho que só tende a aumentar ao longo aí dos próximos dias, até a estreia do Brasil na Copa e tomando corpo ao longo da competição, a torcida abraçando a seleção brasileira e aí, se Deus quiser, isso vai ser fundamental para a gente conseguir sermos campeões dentro do Maracanã, um sonho, eu acho que de todo brasileiro. A gente sempre tem aquela coisa meio frustrada de 50, tava todo mundo lá, o estádio cheio, não conseguiu ser campeão. Então essa é a nossa chance de mudar essa escrita e realmente conseguir essa façanha. Já está moldando aí algum dos dois para passar o bastão, continuar essa sequência? A história se repete, né? Então, involuntariamente eu faço com meu filho o que ele fazia comigo. Sábado de manhã o programa é ele ir comigo pro CT e ficar lá e acompanhar e ver como é que é o dia a dia. E é uma coisa que vai acontecendo naturalmente. Ele vai ter a oportunidade de seguir o caminho dele, escolher o que ele quer fazer. Mas, sem dúvida nenhuma, o futebol é marcante, vai ser marcante na vida dele. Não sei ainda o que ele vai querer ser, mas... Então não dá para assustar se a gente ver um Tomás Lasmar no Atlético e na seleção. Mas eu acho que isso é muita responsabilidade colocar isso na conta dele já de uma vez. Mas ele ainda tem 5 anos, mas ele já gosta do futebol, desperta essa paixão, essa curiosidade pelo esporte. E... se Deus quiser, ele vai saber escolher o futuro. Então, Rodrigo, o Neylor também, antes como a gente estava falando, primeiro fala dos dois momentos, dos dois desafios mesmo que vocês tiveram nas seleções, preferencialmente na Copa, se não tiver não tem problema. Bom, você me pegou de surpresa, mas talvez em seleção, um grande desafio médico que eu tive foi com o Zico. Porque nós tínhamos um prazo muito curto, 3 meses mais ou menos, entre a data da lesão e o início da Copa. Não havia tempo nenhum suficiente para você recuperar inteiramente, ou seja, operar, recuperar e ele estar em condições para jogar. Então nós tivemos que fazer uma adaptação, um reequilíbrio muscular, uma hipertrofia muscular para estabilizar o joelho. E conseguimos, porque na Copa ele jogou todos os jogos. Teve um outro desafio muito importante para mim, que foi em 82, uma semana antes da Copa começar.
O Brasil tinha uma seleção perfeita de jogadores que se encaixavam um no outro. E o centroavante da seleção era o Careca, que era um jogador excepcional. Até hoje ele está aí ainda, e está novo. Outro dia eu vi ele na televisão. E ele, no último coletivo, antes da Copa começar, ele abriu muito a perna no lance da área e deu um grito, caiu. Eu corri para entrar. E em 1982, onde eu estava na Espanha, no interior da Espanha, não havia nada que eu pudesse fazer para fazer um diagnóstico de imagem, que hoje você faz, você tem até a medida da lesão para fazer um prognóstico. Então eu vi que ele tinha uma lesão grave e achei na hora que ele não jogaria a Copa do Mundo. E falei para o Tele, ele teve uma lesão grave do músculo adutor, ele não vai jogar. Ele pôs a mão na cabeça e falou, olha, você tem certeza disso? Eu falei, eu tenho, absoluta. Aí ele falou assim, então nós temos que comunicar ao presidente da CBF, porque hoje é o último dia possível de trocar o jogador. Eu acho que tinha um prazo de uma semana antes. Aí chamou o presidente da CBF, que era o Julito Coutinho, e ele olhou aquilo e falou assim, mas o senhor tem que me dar isso por escrito. O senhor me dá isso por escrito? Eu falei, dou. Eu sentei e escrevi. Atesto que o atleta Antônio de Oliveira Filho, nunca mais esqueci o nome dele, portador de lesão grave do músculo adutor da coxa, está impossibilitado de fazer qualquer exercício físico durante, no mínimo, um mês. Um mês é porque era a duração da Copa do Mundo, para poder convocar outro. Aí quando ele leu aquilo, ele falou assim, mas o senhor está correndo um sério risco. Eu falei, por quê? Falou, porque e se nós dispensarmos ele aqui, ele for embora para o Brasil, e ele jogava no São Paulo, e daqui 15 dias está jogando no São Paulo, você está arrasado com a sua carreira. Eu falei, mas o senhor está precisando. Eu tenho certeza, eu não tenho outra coisa para fazer, não tinha ressonância, não tinha nada. Aí ele falou, tá bom, então foi lá e convocou Roberto Dinamite, inclusive. Aí e eu fui pro meu quarto e o Careca falou assim, não me corta não, pelo amor de Deus, eu nunca tive lesão de músculo, espera uns dias que eu vou melhorar e tal. Eu falei, Careca, eu acho que não vai não. Aí eu não dormi essa noite. Talvez seja o maior desafio da minha vida, foi eu não dormir. Quando eu falei, se esse cara amanhã estiver bom, eu já cortei ele, né? Foi só com um exame clínico. Aí quando foi mais ou menos 7 horas da manhã, toca o telefone do meu quarto, era o Careca. Doutor, eu estou sentindo muita dor, se eu dar um pulo aqui no meu quarto, porque a minha coxa está toda roxa até o joelho. Eu pensei assim, graças a Deus. Ele ficou 3 meses sem jogar. As decisões mais difíceis de uma comissão médica é durante o corte de um jogador. Então, em 2002, nós tivemos a situação do Emerson, onde ele era o capitão da equipe, um dia antes, uma situação muito parecida, era o final do prazo que tinha para escrever um outro jogador, ele terminou um bate-bola que teve, um coletivo, ele foi jogar no gol, até para uma possibilidade de não ter possibilidade de substituição para o goleiro, tivesse alguém da linha aqui para o gol, um treinamento, uma coisa complementar, e ele foi saltar para pegar uma bola e luxou o ombro saiu completamente do lugar. E naquele momento a gente estava conversando assim no banco, caiu lá, eu falei, o Emerson caiu, eu falei, vou lá correndo ver o que foi. Eu fui o primeiro a chegar, quando eu cheguei, ele estava quase chorando de dor, com o ombro completamente deslocado. E aí naquele primeiro momento, fizemos ali a manobra, reduzimos, colocamos o ombro dele no lugar e tivemos que cortar, foi uma situação parecida. Cortamos, fizemos um relatório para poder desconvocar o jogador e convocar um outro no lugar. Então, nesses momentos, o tempo é muito curto, porque você não pode falar, vou fazer uma ressonância, vamos dar uma semana para ver como é que ele vai reagir. Você tem aí 24 horas, no nosso caso nós tínhamos menos de 24 horas para poder cortar e chamar um outro. Era o capitão da equipe, o homem de confiança do Filipão. E acabou que, de um jeito ou de outro, acabou dando certo, acabou abrindo uma vaga, o Gilberto Silva entrou no time, o time se organizou de uma outra forma e foi campeão. Depois tivemos em 2006 uma situação também parecida do Edmilson, que também foi cortado nas vésperas do início da competição por uma lesão no joelho, que não era passível de ser corrigida a tempo. Então esses são os desafios que a gente tem. Acho que são os dois que eu me lembro com mais facilidade. E agora sim, para finalizar, a gente fala dos 2 momentos inesquecíveis para vocês. Pode ser bom, mas pode ser ruim também, não tem problema. Eu lembro de 2 ruins. Então vai lá. Primeiro, aquele jogo Brasil e Itália. O Brasil com um time muito melhor que o da Itália. A Itália
inclusive os jogadores não conversavam nem com a imprensa, não sei se você lembra disso, eu não lembro, mas os jogadores, havia uma briga da imprensa italiana com a seleção. Então havia uma situação muito ruim dentro da seleção italiana. E foi um jogo marcado por uma série de problemas. Teve um lance que o Gentili, que era o zagueiro da Itália, fez um pênalti no Zico. Rasgou a camisa do Zico. Rasgou a camisa. Parece o Zico com a camisa rasgada, ele puxou o Zico, não, um pênalti. E o juiz não deu, um juiz israelense, não deu. E depois o Brasil saía sempre atrás, eles faziam um, nós empatamos, eles faziam dois, nós empatamos. E o Brasil jogando melhor, muito melhor do que eles. Só que o Brasil tinha jogadores super habilidosos. Então, os dois laterais da seleção foram os dois maiores laterais que eu vi jogar. Do lado direito, o Leandro, do lado esquerdo, o Júnior, que jogou até agora. Então, eles não sabiam ficar atrás. O empate era do Brasil, estava 2-2. E o empate era do Brasil. Hoje, com esses treinadores retranqueiros aqui, tirava o Zico, botava só a defesa ali e o Brasil classificar. Mas havia uma cobrança, não da imprensa, mas do povo brasileiro, que não admitia essa seleção empatar. Então todo time ia para frente, aí tomou o terceiro gol. E no último minuto, bate um escanteio. Eu não lembro se foi o Sócrates ou se foi o Oscar. Deu uma cabeçada, ela entrando. O goleiro Dino Zoff, ele deu um salto e ficou segurando a bola assim, ela na risca, entra, não entra. Então eu me lembro disso como se fosse hoje. Nós perdemos o jogo da Itália. Perdemos o jogo de 3-2. Para um time que, quando começou o jogo, o Falcão me contou depois que ele jogava na Roma. Tinha um jogador chamado Bruno Conte, que jogava na Roma. Eles, os dois conversando antes do jogo, ali no campo, o Conte falava assim: nós estamos indo embora amanhã, vocês vão ficar até o fim, né? Eu falei: não sei como é que vai ser. Não, que é isso, seu time é muito melhor do que o nosso, nós marcamos até nosso voo para ir embora amanhã para a Itália. E nós aqui voltamos no dia seguinte. Já tinha esses detalhes, né? E o outro que você estava comentando também? O outro foi do pênalti, né? Porque nós perdemos um pênalti no horário regulamentar, faltavam 5 minutos. E depois, na batida de pênalti, esse fato do Sócrates que eu contei. Uhum. E o último fato era o seguinte: numa da batida de um jogador francês chamado Fernandes, ele bateu, a bola bateu na trave, voltou, bateu nas costas do Carlos, que era goleiro, e entrou. Isso não é válido. O Edinho, que hoje é comentarista aí da Sport TV, correu em cima do juiz e falou: isso não vale. Por quê? Na disputa de pênalti é um toque só. Se a bola bater na trave e voltar para o jogador, ele não pode chutar de novo. Como também ela não pode bater na trave, voltar, bater em alguém e entrar. Então aquilo hoje é inválido. Hoje, pelo próprio regulamento da FIFA, se acontecer isso, está errado. Uhum. E o juiz deixou correr e a França passou. Realmente inesquecível, vou dizer assim. E para o seu, Rodrigo? Os meus foram 3 momentos de muita alegria. Eu acho que 2002 ser campeão no Japão era um sonho, né? Era quebrar uma escrita aí de ter participado de outras competições através do meu pai e não ter conseguido e conseguir ser campeão do mundo. Foi talvez o momento mais feliz dentro do futebol que eu já vivenciei. E depois tivemos um outro momento muito marcante, foi na Copa América, quando nós estávamos jogando com a Argentina, perdendo de 2-1, o Adriano dentro da área achou um gol, recebeu uma bola, a gente já desesperado que estava sendo eliminado, e ele conseguiu achar um gol e empatar o jogo e levar o jogo para os pênaltis, e acabamos sendo campeões da Copa América. E o terceiro, sem dúvida nenhuma, pela energia, pela maneira, pela magia como aconteceu, foi a Copa das Confederações, ser campeão dentro do Brasil, o Maracanã lotado, um público apoiando, cantando, gritando, a seleção brasileira envolvida por aquele ambiente, e ser campeão no Brasil tem um gosto muito bom. Se Deus quiser, espero viver isso novamente esse ano. Bom, então já agradeço. Muito obrigado, Neylor. Obrigado. Agradeço demais. Obrigado, Rodrigo, pelo esse ótimo papo. Então, fim aí do bate-papo com 2
grandes médicos aqui da seleção brasileira, um do passado, um do presente, nesse bate-papo com a família Lasmar. Muito obrigado, até a próxima.